aqui, mano. Ficou top. Aqui. E aí, meus queridos, bom dia, amém, bora para mais uma, Jonas, Johnny, Éder, Henrique, Vilma, vamos lá, pontual como o sol, muito bem, galera, vamos compartilhar aí, cheguei, ó, a Vilma tá aí, seja bem-vinda, Vilma, a Manu também tá aí, a Francilene também tá aí, sejam bem-vindas todo mundo, se você estiver com a sua Bíblia, legal demais, já pega ela, abre aí em Provérbios capítulo 2, que hoje nós vamos falar sobre os códigos de Provérbio capítulo 2, beleza? Hoje vai ficar um pouco melhor aqui, que eu coloquei o meu pequeno púlpito aqui. Eu tenho... Só um momento aqui, pessoal. Oi. Nilson, abre aí. Ô Cida, abre pra ele aqui que eu comecei uma live. Cida, ela vai abrir pra você. Vamos lá, pessoal. É que chegou um rapaz aqui agora pra montar um móvel aqui. Beleza, vamos esperar aqui até... É 8 horas, vamos esperar até 8h05 aí, pra gente poder começar. Então aperta esse avião, chama a galera, vamos lá. Deixa eu convidar aqui o povo também do meu Instagram. Chamando aqui as pessoas. Só um momento, pessoal. Bom, terminei aqui. Chegou, Lucas. Tamo junto, mano. Aguarda aí rapidinho. Só vou aguardar até dar... É 8h02, 8h05 a gente começa. Só para o pessoal poder entrar mais um pouquinho aí, tá? Vamos lá então, pessoal. Vamos começar. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, chega atrasado ou vê depois. Beleza? Então nós estamos falando sobre a sabedoria, né? Nós vamos começar aqui os códigos da sabedoria de Salomão.
Renan, por que você quer ler sobre esse livro? Cara, porque esse livro é o seguinte, esse livro ele tem códigos que servem tanto para a nossa vida material quanto a nossa vida espiritual. O livro de Provérbios ele é uma enciclopédia de códigos. Ele tem os códigos mais fortes para a vida terrena. Não existe outro livro na Terra que tem tanto princípios de códigos como o livro de Provérbios. Então, ele é um livro que ele possui códigos poderosíssimos, né? Mesmo se você não for uma pessoa cristã, mesmo que você não acreditar em Deus, se você seguir os códigos que estão no livro de Provérbios, a sua vida prospera. É incrível, entende? Um código que você tem que pegar. Os princípios, quando você vive em princípios, você pode não acreditar em Deus, você prospera. Porque a lei da terra, ela é fiel para todos aqueles que seguem os princípios. Então, se você seguir princípios, você pode não acreditar em Deus, você vai prosperar. Às vezes você vê pessoas que não acreditam em Deus, você vê até pessoas que não professam o nome de Deus, são pessoas ruins. Mas às vezes ela tem muito dinheiro, às vezes ela é próspera na área do conhecimento, às vezes ela é próspera em outro lugar. Por quê? Porque ela segue os princípios daquela área. Então, se a pessoa ela segue os princípios financeiros, ela pode ser uma pessoa ruim, mas ela vai prosperar, financeiramente falando. Por quê? Porque ela segue os princípios. Então tudo é uma questão de princípio. E o livro de Provérbios ele tem muitos princípios mesmo. Tá bom? Vamos lá então. Diz aqui assim, ontem, só fazendo uma revisão de ontem, ontem nós aprendemos diversas coisas sobre a sabedoria, tá? E uma das coisas que eu queria que você gravasse, como você adquire sabedoria. Existem 3 formas de você adquirir sabedoria. 3 formas. Primeiro, com Deus. Segundo, você adquire por observação. E terceiro, você adquire por experiência. Experiência é o quê? Botar em prática o que você conhece. Quando você conhece, você entende, você bota em prática. Você tem o quê? Experiência. Por que que Davi era um homem que tinha muitos resultados na sua vida? Não é porque ele era um homem que não lutava, não é porque ele era um homem que não sofria, não é porque ele era um homem que ele não perdia batalhas, não, nada disso. É porque ele tinha experiência. Se você pegar o reinado de Salomão e o reinado de Davi, o reinado de Davi foi mais próspero em questão financeira, mas em questão espiritual, em questão de legado, em questão de transmitir força, transmitir confiança, transmitir verdades cristãs, transmitir espiritualidade, transmitir princípios, o reinado de Davi foi muito maior do que o de Salomão. Por quê? Davi tinha uma coisa que Salomão não tinha. Então você pega esse código agora. Qual a diferença primordial entre Davi e Salomão? Davi tinha experiência, Salomão não tinha experiência. Esse é o código principal entre Davi e Salomão. É o que diferencia os dois. Davi era um homem que aprendeu tudo na prática. Davi ele dava a cara para bater, ele ia para batalha, ele ia para guerra, ele não tinha compromisso com o erro, ele não se importava o que ia acontecer, ele simplesmente botava a cara e ia. Então aprende uma coisa, você quer sabedoria? Se você quer sabedoria, você tem que colocar a cara para bater. Você tem que perder o medo. Você tem que perder o medo se você tem medo de falar em público, se você tem medo de estudar, se você tem medo de empreender, se você tem medo de ser pai, se você tem medo de se casar, você tem medo de fazer qualquer coisa, você tem que botar a cara e seguir em frente. Por quê? Esse é o código. Experiência. Experiência. Se você não tem espiritualidade, você pode ser sábio? Pode. Olha que loucura. A sabedoria, ela está acessível a qualquer pessoa. A qualquer pessoa que quiser a sabedoria está acessível. Basta você acessar um desses 3 canais. Quais canais é? Ou da espiritualidade, você vai buscar de Deus. Como que você busca o canal da sabedoria em Deus? O temor. O que a palavra fala? O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Entende? Então se você temer a Deus, você pode encontrar sabedoria. Mas se você não temer a Deus, vamos dizer que você não tema a Deus, você pode encontrar sabedoria pela observação. E se você não observar, você pode encontrar sabedoria pela experiência. Então você tem 3 caminhos para você adquirir a sabedoria.
Pegou isso aqui? Por que que o simples, o tolo, ele não consegue adquirir sabedoria? Primeiro que ele não consegue temer a Deus, porque ele não ama a Deus de coração. Segundo, ele não consegue observar, ele não tem paciência para isso. Terceiro, não tem experiência. Por que que ele não tem experiência? Porque ele não bota em prática. O tolo não faz nada, ele só escuta, finge que escuta, entra aqui, sai aqui e acabou. O tolo, ele pensa que ele sabe tudo. Ele sempre sabe tudo, ele sempre tem a resposta para tudo, mas não tem resultado. Pega uma coisa que eu vou te falar aqui. Toda pessoa que tem sabedoria tem resultado. Pega esse código agora, pode escrever aí. Toda pessoa que tem sabedoria, de fato, ela tem resultado. Pessoas que não têm sabedoria e dizem que têm, não possuem resultado. O resultado é o que comprova a sabedoria em você. Pegou? Vamos lá então. Vamos começar aqui então. Capítulo 2 de Provérbios. Os benefícios da sabedoria. E diz aqui: meu filho. Hoje eu tô com a Bíblia com outra tradução, tá? Então, às vezes você pode ler aí, ser diferente. Eu tô com a Bíblia da tradução NVT. Tá bom? É porque eu gosto muito dessa Bíblia, por isso que eu peguei ela hoje. Vamos lá. Meu filho, preste atenção às minhas palavras. Quem estava falando aqui? Era Davi falando com Salomão, tá bom? Salomão, ele replicou o que o pai dele aconselhou ele. Por quê? Davi começou a andar com Salomão nos últimos dias da sua vida, para passar para Salomão os códigos que ele precisava para ele ser um bom rei. E o primeiro código que Davi passou para Salomão é: meu filho, preste atenção às minhas palavras. O que é prestar atenção às palavras? Pega esse código aqui. Prestar atenção às palavras é você entregar o seu ouvido de fato ao que uma pessoa está falando. Quando você escuta uma pessoa de verdade, você está prestando atenção às palavras dela. Quando você presta atenção às palavras dela, o seu cérebro se conecta com dela e se torna um só. É por isso que a palavra de Deus diz assim: aquele que ama a minha palavra, aquele que me guarda, né, assim, esse é o que me ama. Por quê? Porque quando você escuta a palavra de Deus, o seu cérebro se conecta com dele. Pega esse código aí, mano. Tá? Vamos lá. E guarde os meus mandamentos como um tesouro. Dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Pegou? A sabedoria, ela vai entrar. Dê ouvidos à sabedoria. A sabedoria, ela vai entrar em você. Entende uma coisa? O seu temor, olha que loucura isso aqui. O temor, o seu temor, ele é um ouvido. A sua observação é um ouvido. A sua experiência é um ouvido. Por quê? Porque a sabedoria, quando você tem experiência, quando você tem o temor, quando você tem a observação, você escuta a voz da sabedoria. Renan, você está viajando na maionese. Então eu vou te falar uma coisa. Toda vez que você louva a Deus, toda vez que você canta, toda vez que você ora, toda vez que você faz alguma coisa para Deus, nada disso sobe da maneira que você entrega. Tudo isso, quando chega no céu, Deus só recebe nas suas narinas. Pega esse código aí. Toda vez que você canta, que você louva, que você ora, que você clama a Deus em qualquer lugar da rua, que você entrega uma obra para Deus, isso não chega para Deus da forma que você entregou. Isso é convertido em incenso e Deus sente nas suas narinas. A linguagem de Deus. Deus se alimenta pelo nariz. Deus se alimenta pelo cheiro. Tudo que você entrega para Deus vira um cheiro, vira um incenso. E Deus sente o cheiro daquilo que você entrega. E você é o contrário. Você, tudo o que vem para você, vem pelo ouvir. Ouça a voz da sabedoria. Mas como que a sabedoria fala? A sabedoria fala pelo temor. A sabedoria fala pelo conhecimento. A sabedoria fala pelo entendimento. A sabedoria fala pela experiência. A sabedoria fala dessas formas, entende? A sabedoria fala pela observação. Quando você observa o erro de alguém e você não comete, você está ouvindo a voz da sabedoria. Pegou esse código, mano? Isso é importante. Então, o que você precisa ter? Qual é o canal dos seus sentidos humanos? Qual é o canal do seu sentido humano que absorve a sabedoria? São os ouvidos, entendeu? Toda a sabedoria se transforma em uma voz.
toda a sabedoria se transforma em uma voz. Por que que toda a sabedoria se transforma em uma voz? Porque a sabedoria vem pelo ouvir. E o que que diz lá em 1 de João? No princípio é o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A sabedoria é o verbo e o verbo é a palavra. E você só escuta a palavra pelo ouvir. Você pegou isso aqui, mano, que eu falei pra você? Então anota isso aqui, pelo amor de Deus, tá? Porque isso aqui que eu falei pra você é muito, muito importante, tá bom? Vamos lá então. Concentre o seu coração no entendimento e clame pela inteligência. E peça entendimento. Busque-os como a prata e procure-os como os tesouros escondidos. Então, Salomão aqui está falando da busca incessante para você alcançar a sabedoria. Não deixe de buscar a sabedoria. Mesmo que você já seja velho. Você está me escutando aqui, você tem, sei lá, seus 70 anos, 80 anos, eu não sei. Ou às vezes você se acha velho. Tem pessoa que 40 anos se acha velho. Tem pessoas que com 30 e poucos anos já se acham velho. Deixa eu falar uma coisa pra você. Existe uma síndrome. Todo homem, quando passa dos 30 anos e ele não alcançou as coisas que ele tem pra alcançar, nele gera um bloqueio. Que bloqueio? O bloqueio da idade. Ele acha que ele não tem mais tempo pra alcançar as coisas que ele precisava alcançar. E deixa eu te falar uma coisa. O dono do KFC, que é uma das maiores empresas de fast food do mundo, ele fundou o KFC, ele tinha mais de 70 anos. Então, deixa eu te falar uma coisa, não se prenda à sua idade. É sempre tempo de você adquirir sabedoria e de adquirir o fruto da sabedoria, que é a riqueza, tá bom? Não se pare, não se detenha diante da sua idade. Então, se você tem algum bloqueio com idade, não tenha mais. Ressignifique isso na sua cabeça agora. Dê outro sentido para isso aí. Tenha a sua idade como experiência. Renan, o que é ressignificar? É você pegar uma coisa e dar outro sentido para ela. Vamos dar um exemplo. Você olha pra você e você fala, caramba, eu tenho 40 anos, eu tenho 45 anos, eu não tenho mais tempo de alcançar o que eu precisava alcançar. Isso é uma crença ruim. Como que você ressignifica essa crença? Você vai olhar para os seus 40 anos e vai dizer assim, nossa, eu tenho 40 anos bem vividos, eu sou uma pessoa extremamente experiente, já passei por muita coisa na minha vida e agora eu tenho experiência para não errar mais nos mesmos erros. Você ressignificou, entende? Você deu um outro sentido para uma crença que você achava que era ruim. E agora você vai olhar para ela diferente. Esse é o código. Então pega aí, ressignifique. Tá aqui. Versículo 9. Pois o Senhor concede sabedoria e de sua boca vem o entendimento e conhecimento. Ele reserva bom senso aos honestos e é escudo para os íntegros. Guarda os caminhos dos justos e protege seus fiéis por onde andam. Então você entenderá o que é certo, justo e imparcial e saberá o bom caminho a seguir, pois a sabedoria entrará em seu coração. Entende? Como que a sabedoria entrará no seu coração, meu querido? Você tem que ser honesto, você tem que ser justo, você tem que ser imparcial. Por quê? A sabedoria não compra guerra de ninguém. A sabedoria ela é imparcial. Pega esse código aqui. Se você conhece pessoas que se dizem sábias, essas pessoas elas não podem ser imparciais. Por quê? Vamos dar um exemplo assim. Se você tem um líder, né? E eu vou dar um exemplo cristão. Se você tem um líder da sua igreja e você vê que esse líder ele protege a família dele ao invés da igreja, esse cara não é imparcial, ele não tem sabedoria. A sabedoria não habita nele, entende? Ele pode ter entendimento, ele pode ter conhecimento, mas ele não tem sabedoria. Porque a sabedoria, ela habita em pessoas que têm um coração imparcial. Esse coração imparcial, ele serve para quê? Para você ter liberdade de exercer a sabedoria. Pessoas que não têm um coração imparcial não conseguem exercer a sabedoria. Qual foi o caso em que Salomão demonstrou sua sabedoria? Salomão estava diante de duas mães e uma das mães tinha matado uma criança, não é assim? Ela dormiu em cima da criança e a criança morreu e as duas estavam no mesmo quarto. E aí as duas mães estavam dizendo que o filho que estava vivo era delas.
Salomão falou o quê? Eu não vou ser imparcial. O que ele falou? Vamos cortar a criança no meio, cada um fica com metade da criança. Naquele momento a mãe verdadeira apareceu. Se ele fosse uma pessoa parcial, ele ia dar ouvido para a mãe que mais chorava. Ele ia dar ouvido para a mãe mais desesperada. Ele ia dar ouvido para o artista, para o personagem. Mas a pessoa imparcial, ela não dá ouvidos para personagens. Entende isso aqui? Porque a sabedoria, ela julga o coração. Pega esse código aqui, mano. E nós estamos cansados de pessoas falsas nessa terra. Nós estamos cansados de pessoas parciais. Estamos cansados de personagens. Pessoas que não são o que deveriam ser e vivem uma vida que não é a vida deles. Vivem uma mentira. Mentira nas suas roupas, mentira nos seus cortes de cabelo, mentira no carro, mentira na casa, mentira em tudo. Uma falsa santidade, uma falsa fé, uma falsa crença, uma falsa vida, né? É um personagem. É uma pessoa que vive uma mentira. A sabedoria não habita com essas pessoas, porque a sabedoria, ela é imparcial. Ela não habita em corações de pessoas que são personagens, tá bom? Vamos lá. Pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento o encherá de alegria. Entende uma coisa? Você já é feliz, mas a sabedoria te encherá de alegria. Qual que é a diferença de felicidade para alegria? Felicidade é um estado permanente e a alegria são picos. Você pode ficar alegre hoje. Se você compra um carro novo, você fica alegre. Mas aí nesse mesmo dia que você comprou um carro e você ficou alegre, você recebeu uma notícia que sua mãe morreu, né? Ou recebeu uma notícia de um acidente, recebeu uma notícia que você ficou com uma doença. O que acontece? No mesmo dia que você comprou o carro, que você ficou alegre, você também ficou triste. Alegria e tristeza são picos. Felicidade é permanente. Então pega esse código aí, tá? Vamos lá. As escolhas sábias o guardarão e o entendimento o protegerá. A sabedoria o livrará das ações dos maus, daqueles cujas palavras são perversas. Eles se afastam do rumo certo e andam por caminhos sombrios. Têm prazer em praticar o mal e aplaudem a maldade dos perversos. Suas ações são desonestas e seus caminhos tortuosos. Entende? Tudo isso aqui Salomão está dizendo que são as pessoas que não possuem a sabedoria. Entende o que eu vou te dizer agora. Quem possui a sabedoria, ele não anda em caminhos maus. Quem tem conhecimento e quem tem entendimento pode andar em caminhos maus. Mas quem possui sabedoria, não. Porque a sabedoria, ela só mora no coração do justo. Entende isso? E quando eu digo justo, não é a pessoa impecável. Existe uma lenda no mundo cristão de que nós somos impecáveis, que nós não pecamos mais. Então, para com isso, tira isso da sua cabeça. Você peca todos os dias. Todos os dias você peca. Então, o que é que faz uma pessoa ser justa? É a justificação pela fé. A justificação do sangue de Cristo. É uma justificação que não vem de você. Por isso que o nome é justificação. Porque você foi justificado. Você não é justo por si só. Você foi justificado por alguém que decidiu fazer por você aquilo que você não poderia fazer. Aquilo que você não conseguiria fazer. Aquilo que você não teria condições de fazer. Aquilo que o seu braço não alcançava. Aquilo que o seu intelecto não imaginava. Aquilo que a sua mente não imaginava. Aquilo que o seu coração não tinha condições de fazer. As decisões que você não podia tomar. Tudo que você não conseguiria fazer para se tornar justo, Jesus fez para você e te justificou. A tua justiça não está em você, a tua justiça está em Deus, está em Cristo. Entende isso aqui? Então, por que a sabedoria só habita no coração do justo? Porque ele foi justificado pela fé. Quando ele é justificado pela fé, a sabedoria tem condições de morar no coração dele. Entende isso? Pessoas que não foram justificadas por essa sabedoria, que é o Cristo, eles não possuem a verdadeira sabedoria. Eles podem ter conhecimento e podem ter entendimento, mas a sabedoria só mora no coração do justo. Então pega esse código aqui. Ah, aquele homem é muito sábio, mas ele é ateu.
ele não tem sabedoria. Ele tem entendimento e ele tem conhecimento, mas ele não tem sabedoria. Pegou isso aqui? Ele não tem a sabedoria que nós estamos lendo aqui. Talvez ele possa ter a sabedoria que o mundo aí fora entende como sabedoria. Mas a sabedoria que vem da vertical, a sabedoria que vem do céu, ele não possui. Ele possui qualquer outra coisa, menos essa sabedoria. Entendeu a diferença? Vamos lá então. A sabedoria o livrará da mulher imoral, das palavras sedutoras da promíscua. Ela abandona o marido, o companheiro de sua juventude, e ignora a aliança que fez diante de Deus. Uau! Quando essa parte fala sobre a mulher imoral, também serve para o homem imoral, né? Tanto a mulher quanto o homem, quando eles são imorais, se enquadram aqui. Eles abandonam a sua família, abandonam o seu companheiro, eles abandonam tudo que eles tinham, eles são ingratos. As pessoas que traem, elas estão passando por um estado de ingratidão, tá? Deixa eu falar, vamos falar sobre esse negócio da traição aqui. Tem pessoas que elas muitas das vezes se revoltam quando elas são traídas. E é normal isso, é do ser humano. Só que deixa eu te falar uma coisa, a pessoa que trai, ela traiu porque ela está passando por um estado de ingratidão, e além dela estar passando por um estado de ingratidão, ela não se sente pertencente. Ela não se sente pertencente, por ela não se sentir pertencente à sua vida, ela acha que ela não, na cabeça dela ela não tem lugar na sua vida. Ela não se sente. Um dos problemas que nós temos é dizer para a pessoa que nós amamos ela, mas nós não perguntamos para ela se ela se sente amada. Pega esse código. Quando você fala que você ama uma pessoa, você não está fazendo com que ela se sinta amada por você. E essa é a diferença. As pessoas que traem não se sentem amadas. Elas não se sentem amadas por você. Não adianta você amar uma pessoa. Você precisa fazer ela se sentir amada por você. Compreendeu isso aqui? Então, quando Salomão ele fala aqui da traição, ele está dizendo que a pessoa que possuir sabedoria, mesmo que ela não se sentir amada, ela vai conseguir ser livre da traição. Porque muitas das vezes aqui na terra você não vai ter tudo o que você quer. Mas se você possuir a sabedoria, ela vai te completar. Pegou esse código aqui, nem eu sabia, velho. Explodiu aqui agora. Então, muitas das vezes na terra, você vai procurar um amor, vai procurar uma felicidade em outra pessoa. Isso não existe. Porém, você tem que fazer aquela pessoa se sentir amada, né? Você vai procurar coisas em outras pessoas. É normal isso, porque as pessoas são como legos, elas vão se encaixando. Então, quando você procura uma pessoa para estar com ela, você procura uma pessoa para se encaixar em você, para ela formar a sua vida. E ali vocês formarem um Lego, né? Assim, formarem uma peça completa. Quando uma pessoa trai, ela não está se sentindo encaixada, entende? E por que ela não se sente encaixada? Por diversos motivos. Cada casal tem um problema. Tem mulher que humilha muito o marido, tem o marido que não trata a mulher com amor, entendeu? E o que acontece? Beleza, Márcia, tamo junto. Então o que acontece? Existem diversas formas em que você não faz uma pessoa se sentir pertencente a você. Quando você não fizer uma pessoa se sentir pertencente a você, pega esse código aqui. Ela sempre vai procurar pertencimento em outro lugar. Por quê? Porque o pertencimento é o sentimento, é a experiência mais importante do ser humano. Não existe outro sentimento mais importante que esse. Todos os homens e todas as mulheres, inclusive você, busca pertencimento. Você busca se sentir amado. Você busca se sentir amado pelas pessoas. E isso é normal. Se você não entregar isso para o seu esposo, ele vai encontrar isso em outro lugar. Se você não entregar isso para sua esposa, ela vai entregar isso em outro lugar. Isso não quer dizer que você é uma pessoa ruim, que você é uma pessoa mal, que você é uma pessoa vamos dar um exemplo assim, que você é uma pessoa que não faz nada de bom, que você é uma pessoa que está empurrando a outra para traição. Não é isso. É porque a pessoa quer se sentir amada. É da natureza dela. O ser humano, ele tem a necessidade de se sentir amado. Então para de falar para os outros que você ama
ele, que você ama ela, faça ele se sentir amado. Faça ela se sentir amada. E pergunte para ele isso. Pergunte para ela. Você se sente amado por mim? Você se sente amado? Pergunta para o seu filho. Para de dizer para o seu filho, eu te amo. Pergunte para ele, filho, você se sente amado por mim? Eu pergunto direto para o meu filho. Filho, você se sente amado? Você se sente amado pelo pai? Você sente que o papai te ama? Entende? Por quê? Quando ele responder para você que ele se sente amado, realmente ele está se sentindo pertencente à sua vida. Entende? Aí você pode falar para ele, eu te amo. Porque ele se sente amado. Isso é que é importante. Entendeu? Você tem que entender que a missão pioneira de Cristo quando ele veio na Terra foi fazer nós nos sentirmos amados por ele. Entende isso? Ele veio aqui para nos fazer se sentir amado por ele. Por isso que ele diz assim, eu te amei primeiro. Eu não sei quem estava aqui, se alguém tiver aqui, dá um joia. Dá um joia para mim aí. Quem estava na live que eu falei assim, Deus não quer o seu amor. Quem estava nessa live aí? Fala para mim aí. Quem estava nessa live, aperta um joinha assim para mim. Na live que eu falei assim, Deus não quer o seu amor. Pega o seu amor e entrega ele para quem você quiser, mas não entrega para Deus. Quem estava nessa live? A Ana estava, colocou aí, o William também estava, o Claudir também estava, o Vitão também estava, Noemi também estava, beleza, tava bastante gente aí. Eu vou explicar aquilo para vocês agora aqui, tá bom? Porque aquilo ficou um pouco vago e várias pessoas começaram a me perguntar assim, Renan, mas a palavra de Deus não diz que o primeiro mandamento é amar Deus sobre todas as coisas? Falei, é verdade. Só que você tem que entender uma coisa. Você só entrega o que você tem. Ninguém entrega o que não tem. E você só consegue amar a Deus quando você entender o amor dele por você primeiro. É por isso que a palavra diz que ele nos amou primeiro. Por que que ele nos ama primeiro? Ele nos ama primeiro porque quando ele nos ama primeiro, ele nos dá matéria-prima para que nós possamos devolver esse amor para ele. Compreendeu isso aqui? Então, quando você diz que você ama a Deus e você não ama o seu próximo, é mentira. Entende isso? Quando você diz que você ama a Deus, mas não ama o seu irmão do lado, não ama o seu pai, não ama a sua mãe, não ama as pessoas mais próximas a você, você não ama a Deus. É mentira, porque o que disse João na sua epístola? E conhecerão que nós amamos a Deus quando verem que nós amamos o nosso próximo. Pega esse código aí, mano. Pega esse código. Você quer ver como você não ama o seu próximo? Como você não ama a Deus? Eu vou te mostrar como você não ama a Deus. Você vê uma foto daqueles meninos, né, assim? Você vê uma foto daqueles meninos da Etiópia, da África, e quando você vê aquelas fotos, o seu coração corta, não corta? O seu coração, você não sente um corte no coração? E aí você fala assim, caramba, se eu pudesse fazer alguma coisa para essas crianças, eu faria, não é assim? Interessante, você se comove com uma foto de uma realidade tão distante da sua vida, que você nunca vai ter acesso, que é lá na África. Mas quando você passa por um mendigo na rua, você não se condói. O seu coração não se comove. Entendeu? Você não se comove com aquela situação. Aí eu te pergunto, você ama o seu próximo? Não, você não ama o seu próximo. Aquela foto que você viu lá na África, daquela criança, né, lá na Etiópia, e o seu coração se comoveu, aquilo ali é simplesmente para você libertar sua consciência. É simplesmente uma fuga. É uma fuga que você tem para você pensar que você é uma pessoa boa. Mas mas na realidade você não é essa pessoa maravilhosa que você pensa que você é. Por quê? Você consegue se comover quando você vê um filme. Você consegue chorar quando você vê coisas emotivas. Mas quando você passa na rua e um menino bate no teu vidro e te pede R$1, você pensa na sua cabeça assim, caramba, lá vem esse menino me encher o saco. Então você não tem empatia real. Você não ama a Deus, cara. Eu quero te mostrar isso aqui. Você não ama a Deus de verdade. Por quê? Porque quem ama a Deus de verdade ama o seu próximo mais próximo. Pegou isso aqui?
ama o seu próximo mais próximo. Mano, pega esse código aqui. Quando você começa a amar Deus de verdade, você ama o seu próximo mais próximo. Quem é o próximo mais próximo? Seu filho, sua mulher, seu esposo, sua família. Você é uma pessoa que se doa para todo mundo, mas quando a sua esposa te pede alguma coisa, você não faz. Você é uma pessoa que doa tempo para todo mundo, mas quando o seu filho pede para brincar com você, você não brinca. Você entrega a sua vida, você ajuda todo mundo de fora da sua casa. Mas quando o seu filho mostra um desenho para você, você despreza. Quando a sua filha te pede um abraço, você fica irritado. Quando a sua esposa ela quer a sua atenção em um jantar, você está no celular dando atenção para quem está na casa que partiu, lá na casa do caramba. Você está dando atenção para um monte de gente no celular e muitas das vezes a sua esposa está sentada na sua frente e você não consegue olhar no olho dela. Você não consegue conversar com ela. Você não consegue dividir com ela uma opinião. Você não consegue estar com ela presente. Então eu te pergunto, você ama a Deus de verdade? Você não ama. Você pensa que ama. Sabe o que você ama? Você ama regras. Você ama as regras que colocaram para você e disseram que essas regras são de Deus. Mano, eu vou entregar um código para vocês agora que explodiu no meu coração essa semana. Eu tava no carro e Deus falou comigo. Deus falou comigo isso aqui. E eu vou te falar uma coisa. E você pega esse código aqui que eu vou falar para você. Deus falou comigo no carro assim. Olha o que Deus falou comigo. O Espírito Santo falou comigo no carro assim. As pessoas não me amam. As pessoas estão amando uma regra que colocaram para elas. Entendeu? E o que acontece? Essa regra que colocaram para elas, elas amam essa regra. Porque é mais fácil você amar uma regra do que você amar pessoas. Mano, pega esse código aí. Vai. Pega esse código que eu tô te falando. É muito mais fácil você amar regras do que você amar pessoas. É muito mais fácil você amar não cortar o cabelo. E quando você entra na sua igreja, todo mundo olha pra você e fala: nossa, como ela é santa. O cabelo dela chega no pé. O cabelo dela chega na bunda. É muito mais fácil você amar não cortar o seu cabelo, que é uma regra, do que você suportar o seu próximo. É muito mais fácil você não usar a sua bermuda, que proíbem você de usar, e eu já vou falar pra vocês, vez ou outras vocês vão me ver usando bermuda por aqui, porque eu uso bermuda, tá? Então quando eu falo que eu decepciono as pessoas, eu decepciono mesmo. Então se você acha que eu sou o santão, aquele cara que fica dentro de uma caixinha, eu não sou, mano. Não sou esse cara. Então já tô te avisando disso aí, tá? Quando você entender que esse código é terrível mesmo, Lucas. Terrível mesmo. As pessoas, elas amam as regras. As pessoas, elas amam as regras. Por que as pessoas amam as regras? Porque as regras dão para elas uma falsa autoridade. As regras dão para elas um personagem. As regras vestem ela de uma roupa mentirosa, entendeu? As roupas vestem essas pessoas de uma mentira. E essa mentira dá para elas uma autoridade de se sentirem boas, de se sentirem maravilhosas, de se sentirem perfeitas. O legalismo, o que é o legalismo? Legalismo é pessoas que andam pela lei, que defendem leis. O legalismo, ele tem a função de te fazer uma pessoa que julga as outras pessoas. Porém, você nunca ama o seu próximo. Então pega, mano, esse código aqui. Eu vou te dizer uma verdade aqui, meu querido. Se você se preocupa mais com a lei do que com as pessoas, sinto lhe informar, você não conhece Cristo. Você não conhece o amor dele por você. Você não conhece nada sobre o Evangelho de Deus. Você não conhece nada. Você é vazio. Você é miserável. Você é pobre, nu e necessitado. Você não conheceu o amor de Deus por você até hoje. Porque o dia que você conhecer o amor de Deus por você, você vai olhar para o próximo e você vai amar o próximo. Você sempre vai se pôr no lugar do próximo. Cara, eu vou falar uma coisa para vocês. A minha vida, velho, ela ficou muito, muito diferente o dia que eu comecei a entender o amor de Deus para mim. Entende uma coisa.
Você não vai viver a vida de Cristo em você enquanto você não entender o amor de Deus por você. Por isso que naquele dia eu falei na live assim: pega o seu amor e entrega para outras pessoas, porque Deus não quer o seu amor. Deus, ele não quer o seu amor. Por que que Deus não quer o seu amor? Deus não quer o seu amor porque o seu amor é um amor falso. O amor que você tem por Deus, ele é um amor mentiroso. Ele é um amor que não existe. Ele é um amor que está vinculado às regras e à sua justiça própria. Entende? Esse é o amor que você tem. Mas o amor que Deus quer de você é o amor que Ele colocou dentro de você. Só que você só percebe esse amor se você perceber que Deus te ama primeiro. Se você não entender que Deus te ama primeiro, você nunca vai conseguir amar a Deus de verdade. Porque o amor que Deus quer que você tenha por Ele é o amor que vem em forma de gratidão. A gratidão é a expressão real do verdadeiro amor de Deus. Se você é uma pessoa ingrata, você não ama a Deus. Se você é uma pessoa que reclama de tudo, você não ama a Deus. Se você é uma pessoa que quando você anda na rua, presta atenção nisso aqui que eu vou te falar, mano. Se você é uma pessoa que você anda na rua, você não consegue identificar em nenhum momento a beleza do sol, a beleza dos pássaros. Se você não consegue olhar para a natureza e reconhecer a grandeza de Deus. Se você não consegue dar valor no ar que você respira. Se você não consegue olhar para os seus filhos e ter compaixão. Se você não consegue olhar para um mendigo e ter vontade de ajudá-lo. Se você não consegue olhar para uma pessoa necessitada que está do seu lado, não que está na revista, não é que está na foto, não é que está no filme que você assiste, não. Se você não consegue olhar para tudo isso e sentir no seu coração um amor te queimar, você não ama a Deus. O evangelho que te ensinaram é um evangelho mentiroso, é um evangelho maquiado, um evangelho maquiado de doutrinas e regras de demônios. Pega isso aqui que eu tô te falando, mano. Renan, você tá sendo muito duro. Não, eu só tô replicando o que o apóstolo Paulo falou. E no final dos dias se levantarão homens amantes de si mesmo e que pregarão doutrinas de demônios. E que doutrinas são essas? São doutrinas que colocam a sua vaidade em exposição maior do que o amor que Deus tem por você e do amor que você deveria ter por Deus. Por quê? Porque as regras te levam a uma vaidade. Quando você vive por regras, você tem dois caminhos. Você tem o caminho da justiça própria, que é o caminho que te coloca num direito que não é seu, de te sentar em uma cadeira que não é sua, a cadeira de juiz, a cadeira de julgador, a cadeira de apontar, de criticar, de falar quem entra no céu, quem não entra, quem faz isso, quem faz... E você vai se achando o top das galáxias. Só que o que vai acontecer? Um dia você vai cair. Um dia você vai cair. Você vai cair, mano. E sabe por que você vai cair? Porque ninguém vive sem pecar. Ah, eu amo a palavra de Deus, cara. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo quando João diz assim: se eu disser que eu não tenho pecado, eu faço de Cristo um mentiroso e a sua palavra não habita em mim. Se eu disser que eu não tenho pecado, eu faço dele mentiroso, cara. O pior de tudo não é só a máscara que você usa, não é só as vestes que você tem de falsidade. Mas é que quando você vive essa falsidade, você faz de Cristo mentiroso. Quando você pensa que você é o cara, mano, eu sou o crentão, eu sou o cara cabuloso e tal. Você vai cair, mano. E sabe qual é o problema de você cair? Eu vou te falar qual é o problema de você cair. Você não vai conseguir levantar. Olha o que eu vou dizer pra vocês na prática aqui agora. Eu, quando eu tinha... A minha mãe deve estar aí, que a minha mãe, eu vi minha mãe comentando aí, né? Quando eu era novo, acho que eu tinha uns 18 anos, né?
E quando eu tinha uns 18 anos, de repente me deu um negócio assim e eu falei, eu não quero ser mais crente. Eu não quero servir a Deus mais. Não quero mais servir a Deus. Por quê? Eu tinha um problema com pornografia muito forte. Entende? E ninguém sabia disso. Era um problema entre eu e Deus. Ninguém sabia. E eu tô contando pra vocês aqui agora. Nem minha mãe sabia. Minha mãe tá ouvindo aí, nem minha mãe sabia. Eu tinha um problema com pornografia e masturbação muito forte. Muito forte mesmo. E o que acontece? Quando eu me vi naquela situação, eu congregava muito, eu era extremamente dedicado à obra de Deus. Eu viajava, eu congregava, eu pregava. E aí o que acontecia? Eu tava todo santo, todo certinho, mas aí de repente eu caía na pornografia. Caía na masturbação. E aí eu me sentia mal, porque toda aquela santidade que eu acreditava ter me colocava num pedestal. E eu chegava em oração, eu descia o pau em todo mundo, eu batia nas irmãs, batia nos irmãos, e pregava a palavra e batia em todo mundo, repreendia todo mundo, eu me achava o santo. Mas aí de repente eu me via caindo na pornografia, me via caindo na masturbação. O que acontecia? Aquilo me dilacerava, eu me sentia a pior pessoa do mundo. E um dia, quando eu caí naquilo de novo, eu falei assim, eu não vou ser mais crente. Por quê? Se for para eu ser um crente falso, mentiroso, eu não quero mais. Por quê? Por que eu fiz isso? Porque eu não entendia o amor de Deus. Eu não entendia que todo homem peca todos os dias. O que acontece quando você vive na justiça própria? Toda vez que você cair, você vai ficar revoltado com você mesmo. Por quê? Porque a justiça própria ela é infinita. A justiça própria ela não acaba. Quanto mais você fazer, mais você acha que você tem que fazer. A justiça própria significa... A justiça própria, ela na sua cabeça ela funciona assim, ó. Se você acredita que Deus vai te ouvir quando você orar 1 hora por dia, vai chegar o dia que você vai falar assim, Deus não está me ouvindo mais, eu vou ter que orar 2. E aí, no outro dia você vai falar assim, Deus não está me ouvindo mais, eu vou ter que orar 3. Deus não está me ouvindo mais, eu vou ter que orar 4. Deus não está me ouvindo mais, agora eu só vou ter que andar de roupa social o dia inteiro. Deus não está me ouvindo mais, agora eu não posso cortar o cabelo de tal forma. Deus não está me ouvindo mais, eu não vou poder usar brinco, eu não vou poder usar nada. Deus não tá... Nunca vai acabar, isso nunca vai acabar, entende uma coisa? Não tem fim isso aí. Porque vai chegar um dia que você já vai estar com toda a roupa que você acredita ter, o seu cabelo vai estar do jeito que você acredita ter, o seu linguajar vai estar do jeito que você acredita que tem que ser. E mesmo assim você vai estar vazio. Por quê? Porque você vai estar pecando em outras áreas que você não tem domínio. Os seus olhos vão ver coisas que você não quer ver. E você vai ver, os seus pensamentos vão pensar em coisas que você não quer pensar. E você não tem domínio sobre isso porque a sua natureza é caída. Entenda uma coisa. Esse evangelho maquiado que pregaram pra você, ele vai te levar pro inferno, mano. Por quê? Porque você vai embora, você vai ser afastado de Cristo por causa das suas fraquezas. Entenda uma coisa, isso não aproxima ninguém de Deus. Isso não aproxima ninguém de Deus. Por quê? Quanto mais você tentar ser perfeito, mais imperfeito você vai ver que você é. Você está compreendendo isso aqui? Essa perfeição ela não existe e não vai existir. E quando você conhecer qualquer pessoa na sua vida, seja um pregador, seja um irmão da sua igreja, qualquer pessoa, e você olhar para aquela pessoa e falar assim, nossa, esse cara é perfeito, esquece isso, mano. Esquece isso. Não existem pessoas perfeitas. Não existem pessoas perfeitas. Você tem que parar de acreditar nisso, nessa bobagem. Isso é uma bobagem. Entende? Isso é uma bobagem. Deixa eu te explicar uma coisa, querido. Você tem que entender o amor de Deus por você. Quando você compreender o amor de Deus por você, a sua vida vai mudar. Renan, você está pregando? Eu não estou pregando, eu estou falando o que está escrito aqui, cara.
Ó. Leia a epístola de João. É pequenininha, você não vai gastar 15 minutos para você ler ela toda. Leia a epístola de João. Ele foi o único apóstolo que falou do amor de Deus com propriedade. Você tem que entender uma coisa. João, ele falou de tal forma sobre o amor de Deus, que nenhum apóstolo falou. Nenhum apóstolo falou. Por quê? Porque João, ele entendeu o que Cristo fez por ele e não o que ele tinha que fazer por Cristo. Pega esse código que eu vou te falar aqui agora. Talvez alguns já ouviram eu falar isso, mas eu vou falar de novo. Quando você lê os evangelhos de João, você vê João dizer assim. Ele fala, e estava Pedro, Tiago e João. Quando ele vai escrever João, ele não fala João. Ele fala assim, estava Pedro, Tiago e o discípulo a quem Jesus amava. Olha isso aqui, cara. Ele escrevia, estava Pedro, Tiago e o discípulo a quem Jesus amava. Ele não escrevia o nome dele. A primeira vez que eu li isso, eu fiquei em conflito. Que eu falei assim, cara, esse João é muito metido, né? Porque ele escreve Pedro, Tiago, e ao invés de ele escrever o nome dele, ele escreve o discípulo a quem Jesus amava. Esse João se acha demais, né? Assim, eu pensava que ele se achava demais, até eu entender o amor de Deus. Quando eu entendi o amor de Deus por mim, e eu li essa passagem, eu falei, cara, João só escreveu isso porque ele entendeu o amor de Deus por ele. Porque enquanto ele não entendia o amor de Deus por ele, quem era João? João, esse cara bonzinho que você lê aí na epístola, que tem uma determinada parte da epístola que ele escreve, ele fala assim, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, não se preocupe, porque tem um advogado, oh meu Deus do céu. Tem um advogado que vai defender você. Ele fala, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tem um advogado que ele vai te defender. Esse advogado é Cristo. Se pecar, fica tranquilo. Ele vai entrar com os recursos. Ele vai entrar com a ação necessária. Ele vai te defender. Mas esse João que escreveu isso, quando ele não entendia o amor de Deus por ele, sabe o que ele fez? Ele chegou para Jesus e disse assim, Jesus, tem um povo ali que está pregando no teu nome. Você quer que nós vamos lá e falamos para eles parar? Você quer que a gente manda descer fogo do céu para consumir aqueles homens? Enquanto João não entendia o amor de Deus, ele era um homem que queria mandar descer fogo do céu para consumir outros homens que falavam no nome de Cristo sem autorização. Esse era o João, enquanto não entendia o amor de Deus. Mas quando esse João entendeu o amor de Deus, ele dizia, filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, fica tranquilo, porque tem um advogado para te justificar. O homem que entende o amor de Deus por ele, ele solta as pedras da lei da mão. E ele começa a falar sobre a lei que está no coração. E quando João escreve assim, estava Pedro, Tiago e João, o discípulo, a quem Jesus amava. João escreve isso porque ele definitivamente tinha entendido o amor de Deus por ele. E por que ele escreve isso? Eu vou te mostrar outro exemplo. Porque quando Pedro estava no Getsêmani e os soldados chegaram para prender Jesus, o que Pedro fez? Ele arrancou da espada e cortou uma orelha do servo do sumo sacerdote. Na hora que ele corta a orelha daquele homem, Jesus fala para Pedro, Pedro, calma Pedro, calma Pedro. Deixa eu te falar uma coisa, Pedro. Na lei era usada espada para me defender. Na lei o homem defendia a minha palavra. Mano, pega isso aqui, cara. Pedro, na lei eram vocês que defendiam a minha palavra. Mas agora na graça, Pedro, é eu que defendo vocês. Foi lá, colocou a orelha do homem no lugar. Falou, Pedro, o evangelho
não é uma boa notícia de você para mim. Ele é uma boa notícia de mim para você, Pedro. Pedro, eu sei que você está afoito. Você não entendeu o meu amor por você ainda. Então você quer ser conhecido como o homem que defendeu Cristo. Cara, pega isso aqui, cara. Mas eu não quero, Pedro, que você seja conhecido como o homem que me defendeu. Eu quero que você seja conhecido como o homem que eu morri por ele. É isso que eu quero, cara. Puta merda, meu Deus do céu. É isso que você tem que entender, cara. O evangelho não é algo que você faz para Deus. O evangelho é uma boa notícia dele para você. É uma boa notícia dele para você e não de você para ele, porque você não tem nada para entregar para ele de valor que seja bom. Ele tem para você. Mas você tem uma dificuldade imensa de entender isso, porque você, desde criança, foi condicionado a uma religiosidade fanática de que tudo que você vai conseguir de Deus, você só vai conseguir se você merecer. E deixa eu te falar uma coisa, você sabe o que significa a palavra graça? Graça é um favor imerecido. Por mais que você merecesse, você não alcançaria. E eu tenho que te dizer uma verdade, se em algum momento você merecer a presença de Deus no seu coração, se em algum momento você merecer a salvação, essa salvação vai sair de você. Ah, mano, pega isso aqui, cara. Pega isso aqui. Se em algum momento você merecer isso, ela vai sair de você, porque a graça e a salvação só habitam em corações que não merecem ela. Ah, meu, pelo amor de Deus. Por que que tem muitos homens, falta 3 minutos para acabar essa live. Por que que tem muitos homens que não estão mais dentro do seio da igreja? Porque eles achavam que eles mereciam tanto estar ali. A graça se aparta deles. Eles não conheceram a verdadeira graça. Eles conheceram a meritocracia. Eles conheceram um merecimento humano. E agora eu te pergunto, por que que todos os fracos estão aos pés de Jesus? Porque a graça habita aonde ela não merece estar. A graça só habita aonde o coração não merece. Ou melhor dizendo, desculpa, a graça só habita no coração que não merece ela. É uma condição. Pega isso aqui, querido. Uma das condições de Cristo habitar em você é você não merecer que Ele habite aí. Pega esse código. Uma das condições de Cristo morar no seu coração é você não merecer que Ele esteja aí. Uma das condições de Cristo ter prazer de estar no seu coração é olhar para você e falar: esse cara não me merece, mas eu vou transformar ele. Esse cara não me merece, mas eu vou amar ele. Esse cara não me merece, mas eu vou salvar a família dele. Esse cara não me merece, mas eu vou dar para ele o céu. Esse cara não me merece, mas eu vou dar para ele o que eu tenho de melhor, que é vida eterna. Esse cara não me merece, mas eu vou colocar o nome dele no livro da vida. Esse cara não me merece, mas eu quero que ele esteja comigo. Porque a única pessoa que achava que merecia alguma coisa, eu tive que derrubar do céu, que foi Lúcifer. Ele achava que ele merecia não só a minha glória, ele achava que ele merecia ser maior do que a minha glória. Ele achava que ele merecia ser maior do que a minha imagem. Ele achava que ele merecia ser maior do que o meu trono, maior do que tudo que eu tinha, do que eu sou, do que eu tinha e do que eu sou. E todos que se acham merecedores cairão, porque eles não estão nos braços da graça do Filho de Deus. Todo homem que se acha merecedor de estar aqui conosco não estará no final, porque essa graça é um bem imerecido.
Queridos, Deus te abençoe. Faz um print aí, faz um print, posta lá e me marca. Tirou a foto, faz um print, posta lá, me marca. E eu vou postar, vou deixar essa live salva. Eu quero que você comenta qual foi o código cabuloso que você pegou dessa live.